No vídeo de hoje eu vou mostrar para você como fazer uma luz e sombra simples, mas muito funcional no nosso personagem. Meu nome é Rafael Pen, seja muito bem-vindo e bem-vinda à Pan-Americana. Só lembrando um pouco das etapas que envolvem o desenvolvimento de um personagem. Aqui eu vou trabalhar um personagem cartoon, um pouco mais simples e estilizado. Primeiro de tudo, um bom line art, ou uma linha de contorno desse personagem. Então eu já trouxe um aqui pronto, bem resolvido, as linhas bem fechadas e bem trabalhadinhas. Depois disso, a gente tem que ter o blocking, ou as massas de cores blocadas. Geralmente a gente começa pela massa de cor única que envolve o personagem. Você pode fazer isso manualmente ou fazer isso com uma seleção e inverter a seleção para poder preencher rapidamente com uma cor. Opte pela cor da pele do personagem, porque aí depois você cria novas camadas por cima que você vai adicionando roupa, cabelo, como funciona na vida real. Depois disso, a gente vai fazer a blocagem de cores. Uma dica bem funcional, você pode criar uma nova camada em cima da base e utilizar o atalho Ctrl+Alt+G ou Command+Alt+G. Ou, caso você esqueça, clicar com o botão direito e procurar a opção Máscara de Corte. Ela vai fazer com que a sua camada entre na camada inferior, usando ela como uma espécie de máscara. Então, dessa forma, eu posso pintar ela livremente e a própria base que eu fiz anteriormente, ela vai reter a pintura do meu personagem. Esse é um conceito importante que a gente vai usar para fazer a sombra de forma mais fácil e fluida. Então agora eu estou com todas as camadas necessárias para fazer a manipulação do meu personagem. Já tenho aqui a base, o line art por cima e eu tenho todas as outras camadas que representam cada uma das cores que eu decidi para o meu personagem nesse momento. Acima dessas cores todas que eu fiz, eu crio uma camada nova. Vou fazer o Clipping Mask, que eu acabei de falar. Em português é conhecido como máscara de corte. É importante que a gente troque um modo de mesclagem dessa camada para multiplicação. Aqui, se você observar no painel de camadas, nós temos a opção normal, clicar uma vez, multiplicação. Clicando duas vezes em cima do nome da camada eu posso renomear, vou chamar de sombra para manter uma organização e vou escolher um tom de cinza. Toma cuidado para não utilizar preto para fazer as sombras, isso vai pesar muito no personagem. O ideal é que seja sempre um tom cinza médio, talvez cinza claro. Se você quiser colocar um pouquinho de informação de cor, no caso de um desenho mais cartoonizado ele fica mais interessante, você também pode. Nesse momento eu vou optar por um tom neutro e depois eu vou alterar. Vou dar OK e vou fazer o recorte da sombra. Algumas das formas de fazer são direto com o pincel, pintando as áreas que você acredita que a sombra deve estar, ou fazendo uma seleção e preenchendo. Nesse caso eu vou demonstrar com os dois. Para fazer com a seleção, eu vou optar pela ferramenta Laço à mão livre, o atalho é L, e vou desenhar o shape na minha sombra. É sempre importante que você mantenha a coerência da direção da luz, então toda a sombra ela deve estar voltada para o mesmo lado. Aqui por fora eu não preciso me preocupar que o recorte fique perfeito, porque como está em Clipping Mask, todo o cinza que eu aplicar aqui, ele vai ser colocado dentro da forma do personagem, da base. Para fazer um preenchimento rápido, eu vou segurar Alt e apertar Delete. Command D ou Ctrl D para remover a seleção e eu já tenho aqui a sombra feita. Caso você não goste da cor, não se desespere, você não precisa refazer nada. Você pode simplesmente dar um Command U ou Ctrl U e abrir aqui a opção de matiz e saturação. Eu posso diminuir aqui a luminosidade para que ela fique um pouco mais sutil. Caso eu queira colocar alguma cor, eu não preciso repintar também. Eu posso simplesmente vir na opção colorir ou colorize, caso esteja em inglês para vocês. E aqui eu adiciono um pouquinho de informação de cor. Geralmente as sombras elas tendem a puxar para tons frios, mas como esse é um desenho no estilo mais cartoon, talvez isso não funcione bem. A melhor forma de saber isso é testando. Aqui um tom roxo, levemente lilás, ficou mais interessante. Vou dar um OK. Para você capturar essa cor e continuar pintando, fazendo um refinamento da sua sombra, você pode puxar a opção I, que é o atalho para o conta-gotas, e você vem aqui na opção acima, onde está mostra todas as camadas, você coloca em camada atual. Ou provavelmente em inglês vai estar algo como Sample, All Layers, você troca para Current Layer. Vou copiar a cor, ele já trocou aqui para mim. O ajuste fino eu vou fazendo com o pincel. Seu pincel ele deve ser coerente com o tipo de trabalho que você está fazendo. Então, se ele é um pouco mais esfumaçado, mais duro, isso vai determinar bastante o tipo de sombra que você está fazendo. Nesse caso, eu vou dar uma suavizada nas bordas da sombra para que não fique dura, para que o desenho fique um pouco mais amigável.
O modo multiplicação, basicamente, ele pega a cor que está por cima de todas as outras camadas e ele faz um cálculo matemático da influência dessa cor e ele tende a escurecer. Logo, branco, ele vai ter valor equivalente a 0. É importante lembrar disso. Outra dica também para acelerar um pouco esse processo de suavizar as bordas da sua sombra é vir aqui no recurso de filtro ou filter, tem a opção desfoque ou blur e a gente tem a opção desfoque gaussiano ou Gaussian Blur. Basicamente ele vai abrir um novo painel que você vai determinar o quanto em pixels ele vai diluir durante o efeito do filtro. Gosto de colocar valores baixos porque senão a pintura fica com uma aparência muito plástica. E o resto eu vou controlando aqui com a minha própria pincelada. Caso você queira dar um pouco mais de profundidade na sua pintura, para fazer com que ela fique um aspecto um pouquinho mais realista, com um pouco mais de volumetria, você pode trabalhar com 2 tons de cinza. Basicamente, você vai copiar a segunda cor, lembrando que o Photoshop ele armazena sempre 2 cores na paleta. Então, no caso, eu tenho um lilás, que é o que eu estou usando como sombra, e um amarelo. Eu vou inverter aqui, clicando na setinha acima, vou clicar no amarelo e vou copiar, quando abrir esse menuzinho aqui, essa cor. Aí eu vou pegar e vou puxar ela um pouquinho mais para o branco, para dar uma diferença de contraste mais clara. E aí eu posso trabalhar bloqueando aqui a camada de sombra, onde tem aqui nas opções de camadas, parece um tabuleiro de xadrez. E eu vou pintar por dentro da sombra. Aqui é como se eu estivesse fazendo a contraluz, então é como se tivesse um pouco de iluminação na sombra, como se fosse um pouquinho mais claro em alguns pontos da borda. Como eu bloqueei os pixels da camada, é importante lembrar que nesse caso eu não vou pintar fora de onde eu já pintei. Então, por exemplo, se eu pegar essa área da camisa que está branca, eu tentar passar aqui, ele não vai adicionar nenhuma informação de pixel, justamente por conta do bloqueio. Para que eu faça uma modelagem nas formas da sombra, eu precisaria remover essa opção. Observe que tem um cadeadinho aqui, bem na parte da camada da sombra. Caso você queira mexer um pouquinho no contraste para que fique mais intenso, você pode utilizar o Command L ou Ctrl L. Basicamente a gente mexe nos níveis. Então eu posso ajustar deixando alguns tons levemente mais escuros e acentuando os contrastes que tem entre os 2 tons de cinza que eu estou utilizando nesse momento. Por fim, a última coisa que eu devo trabalhar é a luz. A luz a gente deixa por último porque ela gera muito contraste, então isso pode aumentar a polaridade entre as 2 tonalidades, tanto de cinza quanto dos brancos. Então agora eu vou criar uma nova camada, vou clicar com o botão direito e vir na opção criar máscara de corte. Vou nomear 2 vezes, chamar de luz. E aqui a gente vai utilizar o modo sobrepor. Em inglês deve estar com o nome de overlay. Vou selecionar um tom da cor que eu gostaria. Você pode usar um tom mais neutro, puxado para o cinza, ou um tom um pouco mais amarelado. Toma cuidado com o excesso de saturação dessa cor, porque isso acaba mexendo com os canais de cor e fica muito diferente, fica muito destoante do resto da ilustração. Mas também lembrando, obviamente, que a gente pode fazer um ajuste, uma correção dessa cor depois que a gente aplicar ela. Aqui no caso, todo efeito ele está criando muito contraste. Então eu já vou fazer alguma correção aqui, provavelmente usando o Command U, matiz e saturação. Eu vou escurecer um pouco para que o efeito fique mais sutil, para que a luz não brilhe demais. E, em conjunto a isso, eu vou usar também um pouco a borracha para tirar os excessos. Lembre também que toda vez que você usa atalhos como matiz e saturação, níveis, você está alterando a cor original. Logo, se você continuar a pintura, ela não vai ser a mesma de antes que você começou. Então é importante que você troque para a ferramenta conta-gotas, certifique-se de estar na opção camada atual e copie algum ponto que você pintou. Repara que ele já trocou por um cinza um pouco mais escuro e ainda amarelado para mim. E aí eu vou passar aqui a borracha. Em algumas situações o overlay não funciona tão bem quanto a gente imagina. Por exemplo, em tons vermelhos. Ele não aparece muito. Então a gente vai ter que fazer uma segunda camada para fazer tons de iluminação sobre os vermelhos. Aqui eu criei uma camada nova, vou aplicar a máscara de corte sobre ela. Vou nomear como vermelho. Vou copiar aqui a cor. Lembrando de trocar de camada atual para todas as camadas. Procurar um tom um pouco mais claro e
aplicar efeitinho sutil de luz. Por fim, se você quiser dar um pouco mais de realismo, mesmo que numa pintura simples, detalhe bacana é você criar uma camada nova. Dessa vez ela vai ser por cima até do line art. A gente vai chamar de brilho. Dessa vez eu vou utilizar a cor branca. Lembre-se que preto e branco não são proibidos na pintura. A gente evita esses excessos de uso. Eles devem ser considerados mais ou menos como sal na cozinha. Só uma pitada já basta. E em poucos minutos, a gente já tem uma pintura bem legal, bem bacana, feita usando pouquíssimas camadas para criar luz e sombra. E se você gostou desse conteúdo, não se esqueça de acessar o site da Pan-Americana, tem muitos cursos lá, tenho certeza que tem um para você. E não esqueça de curtir o vídeo e se inscrever no nosso canal.